bolo é um quitute que já faz parte da tradição do mundo. Impossível viajar e não encontrar uma fatia no café da manhã e até no café da tarde. Existem sabores para todos os gostos e estilos para todas as ocasiões. Pode ser com calda, recheio duplo, casca crocante, quente ou até gelado. A variedade desse mercado vem crescendo cada vez mais. Por isso, o caderno de receita de hoje é sobre bolo. Não há nada melhor do que um bolo caseiro feito por quem a gente ama. E mão de mãe é sempre especial, principalmente quando o assunto é confeitaria. Agora a gente conversa com a Mariana, que é responsável pela Diló, uma casinha dedicada à produção de bolos artesanais. Como é que você começou a fazer bolo? Me conta. Então, eu sou designer gráfica e publicitária e eu trabalhava em São Paulo, no mercado de moda. E aí comecei a ficar um pouco cansada de estar longe de família, amigo e tudo mais, e comecei a mentalmente reestruturar minha vida assim. E comecei a ficar mais atenta em São Paulo, que lá sempre as tendências chegam antes do que aqui. E lá estava começando esse boom de bolo, mas uma cara de bolo mais caseiro, esses com furo no meio, bolo para tomar com café no dia a dia e tal. Eu pensei, bom, não sei fazer bolo nenhum, mas minha mãe sabe. Minha mãe sempre fez, desde que eu sou pequena. Ela fazia nossos bolos de aniversário e todo mundo amava e tal. Eu falei assim, putz, às vezes é uma ideia para eu estar mais próxima da minha mãe também e dela me passar isso, que era uma coisa familiar, assim. O início foi bem com ela me ensinando na cozinha lá de casa, a gente abrindo o caderno capenga que as páginas soltam e vendo receita por receita o que era interessante, testando, mudando às vezes algumas proporções. Então o início foi bem assim, bem em casa, com a minha mãe me repassando, muito estudo, muito teste na cozinha. Aqui na mesa estão os produtos que você disse que estão de pronta entrega aqui na loja, não é? Isso, aqui eu não gosto nem de chamar de loja. Entendi. Eu falo que aqui é a casinha, que tem nosso ateliê lá dentro com a produção, mas é porque a gente não consegue ter, por ser tudo muito fresco, eu não uso nenhum tipo de conservante nem nada, eu faço fornadas menores. Então, eu não gosto de chamar de loja, porque loja tem a impressão de que tem que ter Entendi. Um mar de bolos te esperando e todos os sabores e tudo mais, mas a gente gosta mais dessa pegada. A gente só sabe que a gente vende quem conhece mesmo e toca a campainha da casinha. E aí a gente tem essas opções do dia a dia, que é o brownie, o bolo de pote e o bolo no formato inglês, que é mais para tomar com café, com chá. E quais são os carros-chefes da Diló? Olha, desses de pronta entrega, a gente tem os potinhos de Red Velvet, doce de leite e brigadeiro duo. Do formato inglês, o maçã, nozes, canela e passas. E dos festivos maiores é o crocante, que é uma receita adaptada da minha mãe também. Que é um doce de leite que a gente desenvolveu aqui, que no da minha mãe era um outro recheio. E aí o creme de baunilha é o mesmo da minha mãe e o crocante também. E aí a forma de montar também é uma adaptação que a minha mãe antigamente usava aqueles bolinhos de aniversário mais baixos, né? Sim. Hoje em dia já usam os mais altos. Então eu fiz essa adaptação também, mas é o crocante. E aqui na Diló, vocês começaram fazendo esses aqui, né? Que são os bolos de pote. Isso, bolinho de pote, que foi no Natal. Aí a gente fez esse que é o Red Velvet, que tem a cor do Natal. E esse de maçã, que também tem nozes e tudo mais, e tem mais essa cara, né? Castanhas, Natal. Então comecei assim, foi um susto pra gente. A gente começou em casa e no primeiro Natal já foi uma venda assim... que meu pai e meu irmão queriam me tirar de fora de casa, de tanto que tinha bolo até no teto. E daí pra frente, na verdade, a Diló foi caminhando naturalmente.
como é que funciona o processo de montar a decoração de um bolo aqui? Então, a montagem da estrutura do bolo é feita pelas minhas meninas. Então, na verdade, eu só faço uma orientação de como que essa montagem tem que ser feita. Eu pego as fichas de pedido, às vezes se é um naked tem uma orientação de montagem diferente de um bolo coberto. Às vezes se vai ser um bolo coberto colorido, esse bolo já tem que... Então eu preciso dar essa orientação primeiro para as meninas, aí elas já me entregam ele montado, 3 camadas de bolo e 2 de recheio, e aí eu pego ele cruzão assim, e aí... Varia, tem cliente que me deixa livre, só me fala mais ou menos a ideia da festa, cores e tudo mais. E tem clientes que já chegam com fotos do nosso Instagram falando, eu queria alguma coisa parecida com isso, assim. Mesmo a gente produzindo muito bolo por semana, a gente gosta que a pessoa entenda que foi feito com carinho, eu gosto de saber a ocasião, para colocar energia mesmo ali no bolo na hora de fazer. Então tem um cuidado diferente. Nenhuma reunião familiar é completa se não tiver bolo para acompanhar. Seja de chocolate, crocante, banana e até de arroz. Hoje vamos conhecer o Entre Xícaras Café, um espaço repleto de diferentes opções de bolos e tortas e que conquistou os moradores do bairro Castelo. Então, gente, para começar a nossa conversa, me conta um pouquinho da história daqui desse espaço. Como é que começou o Entre Xícaras? Olha, a história é mais longa do que você pensa, mas eu vou resumir em poucas palavras. Eu tenho a minha filha mais nova, que trabalhava na escola americana, como professora de educação física. E numa dinâmica ela colocou que ela era boa de bolo e eles não acreditaram. E ela fez cupcakes para levar para a escola. Aí a diretora encomendou cupcakes para o Dia das Crianças para toda a escola. E aí, como um público-alvo assim, mais de um poder aquisitivo melhor, as mães começaram a encomendar. Chegou num ponto que ela ganhava mais como confeiteira do que como professora. E o pai dela foi observando aquilo, né? E aí ele chegou à conclusão, gente, vamos aproveitar o dom. Eu também gosto, todos nós gostamos. E a gente começou a pensar nisso aqui, mas a gente não pensava que seria o Entre Xícaras, né? Aí vim para dar o apoio administrativo, o apoio de procurar produtos, parceiros, né? Para a gente crescer. A nossa ideia original também era atender encomendas. A gente trabalha hoje com os bolos caseiros, doces de encomenda, bombons, pães, a gente tem alguns, mas temos. Trabalhamos com várias gamas os cafés, os chás. Tortinhas, quiches, então a gente tem bem amplo o nosso produto. De onde vêm as receitas desses bolos? Esse aqui, por exemplo, qual que é? Olha, as receitas partiram muito da minha cozinha mesmo. De cozinhar em casa? De cozinhar em casa. Então, aí a gente fazia... Você já deve ter comido na sua casa aquelas tortas que a gente faz, onde é só o creme, o doce, igual a torta de banana, que não tem uma base de bolo, né? Mas aí eu fiquei pensando, como que eu vou servir isso sem uma base de bolo? E não, aí, não tem uma estrutura, né? Não tem uma estrutura. Eu teria que colocar numa vasilhinha, não era prático, né? Então aí eu falei, não, vamos mexer com isso, vamos testar no bolo. E deu certo. Mas assim, a base normalmente é a mesma, a gente sempre busca alternar o recheio, né, as frutas. O que o público do Castelo especificamente mais procura é as coisas com frutas. A gente percebeu, no começo a gente fazia muito com chocolate, a gente achava que o chocolate era mais desejado e a gente chegou à conclusão que não. São as frutas. São as frutas. A nossa gama de bolo caseiro também é muito grande. A gente tem as broas, temos os bolos de cobertura, que são também os que mais saem, é o de cenoura com cobertura, né, a ganache. Chocolate, que é o famoso. Ele é mesmo, ele é o nosso primeiro colocado das vendas. Temos a linha Bambini, que é integral, e a gente também tem, apesar de ser pouco conhecido, um bolo funcional de laranja também. Como assim?
ele é feito com a casca da laranja. Com bagaço. Ele sabe quando você tem mais problemas assim relacionados, a gente preocupa um pouco com a saúde, né? Ele ajuda muito na parte digestiva.